Extremamente confortada naquele santuário doméstico, esforçou-se Lívia em contribuir com segurança para a tranquilidade dos três, incumbindo-se de pequeninos afazeres e alegrando o ambiente com as abençoadas lições que trazia do convívio paternal. Embora cega, colaborou de boa vontade na limpeza da casa e, à noitinha, deixando Hortência em repouso, caminhou com o menino para a via pública, onde, ao preço de música, angariaram recursos novos. Menos preocupada com o filhinho, a desventurada viúva pareceu, porém, mais concentrada na própria moléstia, com inquietantes alterações. Assinalava com maior desagrado as variações de temperatura e acusava sofrimentos mais positivos. A noite era visitada por dispneias sufocantes e, durante o dia, longos e aflitivos acessos de tosse exauriam suas forças. Com uma admirável intuição infantil, Quinto Celso percebeu que a mãezinha tivera agravados todos os velhos padecimentos e redobrava carinhos por vê-la reanimada e contente. Associando-se a Lívia como quem nela encontrava uma nova mãe, cercava a enferma de inexcedível ternura. Aumentada a renda diária, a filha de Basílio visitou os donos do pardieiro, em companhia de Celso, rogando orientação para se transferirem de residência. A viúva necessitava de espaço e ar mais puro e podiam, agora, pagar aluguéis por uma casinha modesta. O proprietário concordou e auxiliou a realização. Ele mesmo dispunha de humilde pouso que cederia por retribuição irrisória. A breve tempo, instalaram-se os três em singela residência de 4 peças, não longe de árvores benfeitoras, junto das quais a doente conseguiu prolongar a demora no corpo. Ali passaram a receber a visita de Exupério Crato, encanecido evangelizador cristão, que, a pedido da enferma, vinha, quando possível, ler os sagrados textos e formular orações. A intimidade entre Lívia e a criança fez-se mais intensa e mais doce. Dia a dia, noite a noite, conversavam, estudavam, trabalhavam e previam o futuro. Certa madrugada, contudo, Hortência despertou de olhos arregalados, como que fixados em visões distanciadas da terra. Hemopítise mais forte abatera consideravelmente. Acesa a candeia, rogou à companheira abrisse a janela, por onde o ar puro e perfumado pelas laranjeiras penetrou balsamizante. Lívia, apesar de receosa, não conseguia surpreender-lhe a modificação. Mas o menino, inteligente e observador, espantou-se, lhe notando a fisionomia transtornada. A enferma dava a ideia de haver colado fina máscara de cera ao rosto encovado. Os órgãos da visão mostravam-se quase fora das órbitas, mas a angélica expressão de alegria lhe tomara o semblante. Celso, aflito, indagou ansioso: "Mãezinha, que aconteceu?" A pobre senhora acariciou-lhe a cabeça minúscula e falou com esforço: "Meu filho, esta é a última noite que passamos juntos na terra. Não te deixo, porém, a sós. Jesus trouxe Lívia à nossa casa. Recebe-a por tua nova mãe. Tem sido para mim valiosa irmã nestes dias em que devo ir-me embora."
A moça compreendeu o tom daquela voz de adeus e ajoelhou-se em pranto. Não, mãezinha, fica conosco, soluçou o menino desesperado. Trabalharemos para vê-la feliz. Vou crescer depressa. Serei um homem. Teremos uma casa grande só para nós. Não te vás, mamãe, não te vás. Lágrimas incontidas deslizaram dos olhos da agonizante. Hortência alisou os cabelos despenteados do filhinho e acentuou: Não chores, onde puseste a fé, meu filho. Eu tenho fé, mamãe. Tive fé quando o cão do vizinho nos rodou a porta. Tive fé naquela noite em que o temporal nos encontrou na rua. Mas hoje tenho medo. A senhora não pode deixar-me assim. Acalma-te. Disponho de pouco tempo. Entrego-te a nossa Lívia, em nome de Jesus. Não me prendas aqui. Incapaz de raciocinares como gente grande, não percebes a extensão do sentimento com que me dirige a tua alma. Entretanto, meu filho, guarda bem este minuto. Mais tarde, quando o mundo reclamar a luta maiores, não ouvides nossa pobreza laboriosa. Sê bom e trabalhador. Se fores induzido ao mal por alguém, recorda o nosso quadro desta hora. Tua mãe morrendo confiante, segura de teu valor. Cresce para Jesus, para o ideal da bondade que Ele, nosso divino mestre, nos ensinou. Rogou a genitora preocupada. E pousando os olhos imensamente lúcidos na companheira cega, pediu com humildade: Lívia, Quinto Celso será o meu próprio coração, pulsando a teu lado. Se reencontrares os amigos que procuras, tem compaixão de meu filho e não abandones. A interlocutora enxugou as próprias lágrimas e rogou aflita: Minha irmã, não te apoquentes. Dorme de novo. Sinto-te fatigada. Hortência sorriu triste e acrescentou: Não, minha amiga, não te enganes. Vejo Tércio conosco. Está robusto, como em seus mais belos dias. Diz-me que estaremos juntos, ainda hoje. Reunir-nos-emos no grande lar. Por que haveria de persistir algemada ao corpo, quando o Celso encontrou arrimo seguro em tua dedicação? Sinto-me feliz, feliz. Hortência, no entanto, emudeceu de súbito. Entregue a profundo esgotamento pelo fluxo de sangue que lhe assomava a boca, demorou-se, ofegante, por algumas horas, até que, reaquecida pelos primeiros raios de sol da manhã, cobrou energias para dormir o grande sono. Lívia e Celso reconheceram-se, então, sozinhos. Mãos piedosas dos irmãos na fé auxiliaram-nos a prestar as derradeiras homenagens à sofredora morta. Quando Exupério acabou de orar, junto à sepultura singela, ante o crepúsculo que se fechava em rubros esplendores, Celso abraçou-se a Lívia,
e chorou copiosamente. Deixa em paz tua mãe, meu filho, recomendou a companheira emocionada. Os mortos prende-se às nossas lágrimas. Não perturbes aquela a quem tanto devemos. Não estarás sozinho. De hoje em diante, sou também tua mãe. E a moça cumpriu quanto prometia. Examinou acuradamente a própria situação e compreendeu que as exibições artísticas em praça pública já não mais lhes convinham. Celso deveria desenvolver-se com seguras noções de responsabilidade. Reclamava instrução e preparo à frente da vida. Não obstante cega, propunha-se trabalhar de modo a cooperar na formação do caráter dele para o futuro. Procurou Exupério, o único amigo que poderia aconselhá-la, e expôs-lhe o plano que lhe acudia ao pensamento. Não seria possível encontrar atividade remuneradora em Drepano a fim de amparar o menino? O provector ancião ouviu-a satisfeito e rogou-lhe tempo. O projeto era razoável, mas a localidade era demasiado pobre para que vingasse de pronto. Esperaria, no entanto, a visita de companheiros cristãos de outras terras. Estava convicto de que o projeto encontraria excelente oportunidade em outra região. Retirou-se Lívia, esperançada, de coração nutrido por vigorosa fé. Algumas semanas transcorreram sem novidade, quando o venerando leitor dos evangelhos veio trazer-lhe importante notícia. Achava-se de passagem na vila conhecido amigo de Neápolis, o panificador Lúcio Agripa, que se dispunha a ouvi-la e auxiliá-la no que lhe fosse possível. Nota do autor espiritual. Neápolis, hoje Nápoles, situa-se na Campânia, hoje Itália. Guiada por Exupério, Lívia compareceu à frente do benfeitor, cujo semblante exteriorizava a beleza moral dos grandes cristãos da antiguidade. Olhos plácidos a fulgurarem na face rugosa, a que os cabelos encanecidos emprestavam prateada moldura. Agripa, depois de escutá-la, falou sem afetação. Minha filha, julgo razoável esclarecer-te quanto à nossa posição em casa. Em outro tempo, retínhamos numerosos escravos e não éramos felizes. Mas depois que Domícia e eu aceitamos Jesus por mestre, nossos hábitos foram renovados. Os cativos foram libertados e nossos costumes simplificados. A fortuna em dinheiro fugiu de nossa casa. Todavia, a tranquilidade passou a morar conosco, como um talento celestial. Somos hoje tão pobres como aqueles que nos auxiliam em nossa fábrica de pão. Se aceitas a nossa vida frugal, poderemos receber-te com a criança. Sei que desejas trabalhar e não ficarás inativa. Poderás partilhar com Pociana, nossa velha colaboradora cega, os serviços diários do moinho. A ausência dos olhos confere maior atenção para os serviços dessa natureza, uma vez que a nossa pedra de moer é adequada ao concurso humano. Afirmo-te, porém,
que não podemos oferecer senão um salário irrisório, apenas o bastante para o pagamento da instrução necessária ao pequenino. E com um largo sorriso, o generoso forasteiro concluiu: estarás, porém, conosco na intimidade do templo doméstico. Temos nossas preces particulares em paz e alegria. Neápolis, graças a Deus, não conhece a perseguição. Lívia não sabia expressar o próprio contentamento. Ah, Senhor, isso é tudo quanto desejo, exclamou jubilosa. Servirei de bom grado em vossa casa. Lá desfrutarei a tranquilidade de que necessito, e Celso obterá a necessária disciplina para crescer honrosamente. O panificador, homem simples e prestimoso, conversou sobre música e regozijou-se ao saber que conduziria para casa não somente uma colaboradora exclusiva das tarefas braçais, mas também primorosa arpista. E, depois de alguns dias, Lívia e Celso puseram-se ao mar, no rumo da cidade nova. À chegada, o menino, em deslumbramento, gritava a felicidade que possuía. O golfo esplêndido, o casario praiano e o constante espetáculo do Vesúvio, com um penacho de fuma a perder-se no firmamento, constituíam motivos de longas e minuciosas indagações. Lívia, apesar da cegueira física, não cabia em si de esperança. Domícia, a esposa do benfeitor, recebeu-a de coração aberto e, após uma semana de recuperação das forças, entrou em boa forma no trabalho. A propriedade erguia-se em uma rua movimentada e arborizada, sendo objeto de grande interesse público. Qual acontecia em quase todas as antigas cidades, o trigo entrava puro no estabelecimento, e aí era convenientemente transformado em farinha para a manufatura do pão. Ao lado de Ponciana, a filha de Basílio, incumbia-se da mão. A princípio, o trabalho se lhe figurou excessivamente pesado, mas Lívia, rendendo graças a Jesus por haver encontrado algo com quem ocupar a mente atribulada, procurou adaptar-se, cantando, ao novo gênero de obrigações. Na primeira noite, recolheu-se fatigada ao quarto singelo que Domícia reservara para ela e o pequeno. E Celso, que se sentia realmente como seu filhinho, contrariado ao vê-la abatida, comentou o novo tipo de luta, perguntando: Mãezinha, por que tanto trabalho? Não seria melhor tomar o nosso alaúde e ganhar dinheiro das pessoas que passam nas ruas? Não, meu filho. O serviço é o único meio, por meio do qual podemos extravasar as riquezas do coração no engrandecimento da vida. Amas a Jesus e desejas servi-lo? Sim, sim. Então, é indispensável saibamos cooperar com ele, disputando para nós a satisfação de fazê-lo mais difícil. Se todos procurarmos a alegria de colher, quem se incumbirá do sacrifício de plantar?
Revelando, porém, o cérebro infantil distanciado das questões filosóficas, Celso continuava, indagando. Onde está Jesus, mãezinha? Segue-nos, passo a passo, meu filho. Sabe quando nos esforçamos por imitá-lo e conhece-nos as faltas e fraquezas. Assim como o sol nos envia do céu a sua luz, fazendo-se presente de maneira constante em nossa estrada, também o Senhor é o divino sol de nossas almas, a iluminar-nos por dentro, despertando-nos para o bem e guiando-nos à vida imortal. Minha mãezinha Hortência dizia que ele era o maior amigo das crianças. Era e é, ainda e sempre, acrescentou Lívia carinhosa. Jesus confia nas crianças, esperando que elas cresçam para a glória da bondade e da paz, a fim de que o mundo se transforme no reino de Deus. Quinto Celso abraçou a mãezinha espiritual com mais ternura, sentou-se e recitou pequena oração de louvor e reconhecimento ao Divino Mestre, e logo após, segurando a destra de Lívia, adormeceu com a despreocupação de um pássaro feliz. A filha de Basílio, depois de tatear, agasalhando o menino, prosseguiu velando, pela noite adentro. Porque insondáveis desígnios fora parar naquela casa com uma criança que lhe não pertencia pelos laços consanguíneos. Por que misteriosas determinações do Senhor fora trazida a Sicília, e da Sicília a Neápolis, onde a vida lhe surgia inteiramente nova? Onde estariam Tassiana e Blandina, que supunha nunca mais encontrar? Lívia recordou, um a um, os dias difíceis que vinha atravessando desde a separação do velho pai, e rendeu graças a Jesus por haver encontrado aquele pouso de reconforto e paz. Acariciou o pequeno que ressonava placidamente e rogou a bênção do céu para ambos, sentindo-se quase feliz, mas ignorando que o convívio de Hortência lhe havia transmitido as sementes de nova dor, com que ela devagar caminharia para a morte.